Olá pessoal, tudo bem? O Universo Acadêmico de hoje traz como assunto principal o uso das tecnologias, as práticas e também os comportamentos para potencializar a aprendizagem na educação à distância. E para falar sobre o tema, eu recebo a coordenadora da UFN Digital, professora Thaís Machado Lopes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, professora, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Professora, sobre este tema, em linhas gerais, como as pessoas podem, como o estudante pode potencializar o ensino quando ele é à distância? Esse é o nosso principal tema de hoje. Em síntese, eu diria que é sendo disciplinado, tendo autonomia nos seus momentos de estudo e também um aluno que tem uma forte curiosidade, o interesse em aprender e sabendo usar as tecnologias de forma adequada, claro. Sobre o uso das tecnologias, este foi exatamente o assunto da aula inaugural da UFN Digital, que ocorreu nesta quarta-feira na Universidade Franciscana, professora. E a nossa colega, a repórter Bruna Tasqueto, acompanhou um pouco dessa atividade. Vamos ver na reportagem com a gente? Os novos alunos receberam as boas-vindas dos professores e orientações de como serão as aulas virtuais. Neste semestre, 5 novos cursos na modalidade Educação à Distância foram oferecidos. Entre eles, o de Processos Gerenciais, que foi o escolhido pelo Wagner. Eu decidi fazer o curso de Processos Gerenciais para poder agregar na minha atividade de segurança do trabalho. Ele, digamos, vai servir para mim para um aprimoramento e dentro desse aprimoramento eu poder buscar um crescimento dentro da minha atividade na própria empresa onde eu trabalho. Como viaja bastante a trabalho, o Wagner não teria como fazer aulas presenciais. Por isso, o curso à distância foi a forma como encontrou para voltar a estudar. Onde tu tiver disponibilidade para fazer o estudo, para poder ter o acesso, ele se torna muito mais fácil. Para mim até se torna mais prático por uma questão, de quando eu precisar fazer consulta com os professores, ser próximo ao meu local de trabalho e até mesmo pela questão da confiabilidade da instituição, que torna esse módulo de estudo muito mais confiável. Depois de começar a cursar Direito aqui na UFN em 2010, a Sara teve que trancar a faculdade por causa do trabalho. Agora, ela retorna à instituição como aluna de Gestão de Recursos Humanos, o primeiro curso EAD ofertado pela universidade. A Sara vai fazer parte da segunda turma. Curso que tem um tempo curto, assim, né, o período todo, e eu tenho pressa, né, já que eu fiquei um bom tempo sem fazer, né, e agora isso vai me ajudar no trabalho, no meu trabalho, né. O trabalho é, acho que 99% voltado, né, para as pessoas, né, então isso vai ser bem interessante, vai me ajudar bastante. Exceto a pedagogia, que tem duração de 4 anos, os outros cursos oferecidos são de 2 anos. Mais um fator que fez a Sara ter certeza da escolha. E olha só a expectativa dela para as aulas. Estou bem animada, né? Até porque é um curso que vou poder administrar o tempo, e é um tempo curto também, né? O curso todo é um tempo curto, né? Então, estou bem empolgada, tomara que dê tudo certo. Um dos diferenciais dos cursos EAD da Universidade Franciscana é que os materiais didáticos não foram comprados, e sim produzidos pelos próprios professores da instituição. Um processo de capacitação e desenvolvimento que começou lá em 2013. Se teve essa preocupação em desenvolver materiais próprios por professores da casa, justamente para se ter um controle maior daquilo que está sendo escrito, daquilo que está sendo proposto aos alunos. A ideia era não diferenciar a qualidade que a instituição tem e sustenta ao longo de tantos anos no ensino presencial, ser transposta para a EAD com o auxílio dos professores que ministram aulas no presencial, agora atuando na produção de conteúdos, que é um trabalho que envolve muita pesquisa, muita leitura e o próprio processo de escrita, que ele tem que ser autoral. Nós não podemos simplesmente copiar, transpor livros e artigos para dentro de um e-book nosso. Nós temos que ter todo o trabalho de interpretação e adequação da linguagem ao público do EAD. Foi um desafio porque também teve a questão do contato com as câmeras, né, para as videoaulas. Exatamente. Então, o processo de escrita do material ele é uma das etapas.
Depois tem toda a produção dos objetos de aprendizagem que aí envolvem as videoaulas. Então, além da gente se desafiar a escrever, nós também tivemos que nos desafiar a atuar, né, dentro de um contexto que, tudo bem, nós atuamos em sala de aula, nós temos certa facilidade em falar, mas dentro de um estúdio, de frente para uma câmera, é algo completamente novo. Então, um aprendizado constante. E vem novidades por aí. Os alunos terão mais opções de cursos EAD no próximo semestre letivo. Muito bem, professora. Novidades ainda a gente não pode antecipar muita coisa, mas as pessoas já podem ir aí dando uma conferida frequentemente no site da UFN, porque sim, terão novos cursos serão oferecidos até o final deste ano. Exatamente. Tem a possibilidade de entrada nos cursos de graduação EAD em outubro. Então, nós realizamos processos seletivos semanais, né? E as informações estão todas lá no site, no link da EAD. Mas também nós estamos planejando cursos de especialização EAD, principalmente na área de ensino, e novos cursos de extensão também. Em breve, tudo lá no site. Em breve. Professora, a gente conversava aqui enquanto assistíamos a reportagem. Quem foi recebido nesta aula inaugural do segundo semestre? Quais cursos estavam presentes? Exato. O convite foi feito para a turma que já está em andamento do curso de Gestão em Recursos Humanos. Nós temos uma turma que começou a estudar em março desse ano e agora em agosto, então, entraram novos cursos. O curso de Gestão Comercial, o curso de Gestão Financeira, Processos Gerenciais, o curso de Pedagogia EAD e o curso de Marketing, né? Então, são 6 novos cursos de graduação e esses alunos tiveram a oportunidade, então, de ter essa aula inaugural com um assunto muito importante e voltado para o dia a dia do estudante à distância. E essa é outra característica que conversávamos aqui também, professora. O aluno da educação à distância, ele tem um perfil um pouco diferente, digamos assim, ou para não falarmos bem diferente do presencial. São pessoas que quase na sua totalidade já estão no mercado de trabalho, não é mesmo, professora? Sim, nós observamos isso até na reportagem, né, agora. São alunos que têm um perfil, e esse perfil é nacional, não é só aqui na UFN. Alunos que têm uma faixa etária de 25 a 30 anos, até mais alta. Alunos que trabalham durante todo o dia e que precisam flexibilidade para estudar. Então, são alunos que dificilmente conseguiriam frequentar um curso presencial e eles se organizam, se disciplinam para estudar no tempo disponível. Perfeito. Agora, professora, como fazer com que, consolidar ainda mais a educação à distância na formação profissional dessas pessoas? Eu sempre digo para os nossos alunos que estudar à distância desenvolve, inclusive, competências e habilidades que são muito desejadas no mercado de trabalho. Eu também sou aluna de curso à distância, sempre fui, e eu observo que é um grande desafio para o estudante trabalhar o dia inteiro, por exemplo, chegar e se disciplinar e estudar. O aluno à distância, ele não se diferencia em nada do presencial em relação ao tempo de estudo. E ao conteúdo? E ao conteúdo principalmente, né? Até porque aqui na UFN os nossos conteúdos são todos produzidos pelos nossos próprios professores. Então, não há diferenciação na qualidade. Então, um curso à distância, ele tem muita flexibilidade no que se refere ao momento de estudo. Ele vai estudar no horário que ele puder, mas o tempo e a qualidade desse estudo é tão importante e é igual ou até maior do que o presencial. Daria para dizer que exige uma disciplina ainda maior do estudante? Muito grande. Ontem mesmo eu dizia para os alunos, é muito importante que vocês estudem no mínimo 1 ou 2 horas por dia, isso se estudarem de segunda a segunda, né? Então, você veja que tem que ter a mesma seriedade, o mesmo compromisso, porque esse aluno está frequentando um curso na educação superior. Né? Perfeito. A aula inaugural e a reportagem mostrou aí um pouco do uso das tecnologias, não é mesmo, professora? Mas
como evitar que essas tecnologias, em algum momento, elas acabem se tornando não aliadas e sim armadilhas para este estudante? Todos nós passamos por isso, né? Professores, estudantes, todos temos que sempre nos cuidar em relação ao uso das tecnologias. Ontem, na aula inaugural, teve um momento muito interessante porque o professor Yuri passou algumas dicas, até por experiência própria, do que ele costuma fazer. Então, ele deu sugestões de aplicativos de gerenciamento do tempo, falou sobre as notificações no telefone, no computador. E isto é um aprendizado. No dia a dia, a gente vai se policiando, né, como nós falamos, nos cuidando para que as tecnologias não venham atrapalhar. É preciso ter foco. Então, chegou em casa do trabalho, né, fez uma refeição, descansou um pouquinho, foco no estudo. Deixa um pouco o celular de lado para redes sociais ou para lazer, distrações. Mas veja que a tecnologia é um instrumento na educação à distância. Então, obviamente, o aluno tem que saber usar a tecnologia de forma adequada, saber fazer pesquisas no Google, até isso nós comentamos ontem com os estudantes. Eles têm que aproveitar a internet, tudo que tem disponível para aprender. Professora, traz aí informação para quando aquele estudante está lá na sua casa ou até mesmo no intervalo ali acompanhando a aula. Mas a gente lembra que a educação à distância também prevê encontros presenciais, como aconteceu nesta quarta-feira, não é mesmo, professora? Isso. Então, a nossa organização da EAD é da seguinte forma: nós organizamos o semestre em módulos. Cada módulo, esse aluno vai frequentar 3 disciplinas, vai cursar 3 disciplinas. No meio do bimestre, ou seja, depois de um mês de aula, esse aluno ele tem um encontro presencial, e esse encontro presencial é muito importante porque ele vai interagir com os colegas, com professores, com os tutores, e nesse encontro presencial ele realiza um trabalho, é computado presença e nota. Depois, no final do bimestre, ele realiza a prova, uma avaliação que também é presencial. Perfeito. Isso em todos os polos onde a UFN está presente, não é mesmo, Todos professora? os polos e todos os cursos de graduação têm pelo menos 2 encontros presenciais por bimestre. Perfeito. Agora, professora Thaís, como que a pesquisa e também a extensão, elas se inserem nos cursos à distância? É muito semelhante ao que acontece hoje no presencial, da forma como acontece no presencial? Posso dizer que sim, de acordo com o que nós planejamos para os cursos de graduação EAD. Também nos cursos de graduação EAD nós temos disciplinas que são extensionistas, então 10% da carga horária total do curso é extensionista. Então os alunos vão fazer extensão também na educação à distância. Da mesma forma a pesquisa, o aluno que é estudante de um curso de graduação EAD aqui da UFN, ele tem as mesmas oportunidades que um aluno de um presencial, do curso presencial. Então, ele pode ter bolsas, pode participar de grupos de pesquisa, é só ele ter interesse também. Professora, a 23ª edição do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão aqui na UFN será realizada em outubro, até por isso que eu toquei neste assunto. E para quem ainda quer participar, e aí também fica o convite, não é mesmo, para os alunos da educação à distância, as inscrições ainda elas podem ser realizadas lá no site ufn.edu.br. E até outubro a Universidade Franciscana vai realizar 2 conferências que servem para antecipar os assuntos que serão debatidos aí durante o CEP. A primeira delas ocorreu com o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. A professora teve a oportunidade de participar desse encontro? Sim, com certeza. A gente também preparou uma reportagem sobre isso, a UFN também esteve lá presente nesta primeira conferência do CEP e eu lhe convido para assistir agora como foi esse encontro. Vamos ver? Vamos ver. Odir Antônio Delagostin apresentou um panorama da ciência e da tecnologia gaúcha e do Brasil. Professores e estudantes da UFN acompanharam o diretor da FAPERGS e também coordenador da área de biotecnologia da CAPES na sala de conferências do prédio 16. Pelas estatísticas, ele avaliou como positivo o espaço que o Estado ocupa no cenário nacional de pesquisa, com mais de 16 mil doutores, cerca de 123 para cada 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 80 doutores para cada 100 mil brasileiros. Odir Delagostin reforçou o compromisso da FAPERGS para qualificar a pesquisa gaúcha,
posicionamento que a mantém como a segunda mais antiga fundação de pesquisa entre os estados do Brasil. A missão da FAPERGS é amparar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico no estado. Para isso, recebe recursos do Tesouro do Estado, que são um tanto modestos em função da crise financeira que o estado também enfrenta, mas que estão sendo repassados com regularidade. O Rio Grande do Sul ele se destaca no cenário nacional em produção científica. O Rio Grande do Sul produz mais de 11% da produção científica nacional, embora a gente tenha aqui no estado apenas 5,5% da população brasileira. E então esse cenário, obviamente que precisa de apoio, de recursos financeiros para continuar crescendo, e estamos enfrentando uma crise que está limitando os recursos que são investidos em pesquisa, e se não conseguirmos reverter esse cenário, certamente nós sentiremos o efeito desses cortes na produção científica, na produção de conhecimento, no desenvolvimento tecnológico que vai ser desacelerado nos próximos anos. Eu estive no lançamento do edital FAPERGS, Pesquisador Gaúcho, e o que a gente acompanha é que está sendo feito um trabalho muito interessante pela atual equipe que compõe a diretiva da FAPERGS, no sentido de buscar alternativas para viabilizar a pesquisa, o investimento em iniciação científica, né, inovação, em parcerias com outros estados e com outras instituições público-privadas. Sobre o Brasil, o diretor-presidente da FAPERGS também mostrou índices capazes de incentivar o trabalho da pesquisa no país, embora o investimento tenha reduzido em 2019. No ranking mundial, somos a 14ª nação que mais produz pesquisa científica e a responsável pela metade dos artigos científicos publicados por países da América Latina. Números que contrastam com o impacto que a pesquisa brasileira provoca no exterior. Nós precisamos sim produzir mais conhecimento, mas nós temos que ser capazes de transformar esse conhecimento em desenvolvimento tecnológico, em riqueza. O Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro e este ano tem como tema principal o conhecimento que transforma pela ciência, empreendedorismo, ética e sustentabilidade. A vinda do diretor-presidente da FAPERGS antecede a próxima conferência do CEP, que será realizada no dia 4 de setembro, com o tema empreendedorismo e inovação, também na UFN. A vinda do professor Odir, que é o diretor-presidente da FAPERGS, eu acho que consolida exatamente o evento. O CEP hoje está na sua 23ª edição. É um evento que cada vez mais visa e consolida a pesquisa, o ensino, a extensão e a inovação. Ao longo de todo o segundo semestre, na universidade, nós respiramos um clima que envolve pesquisa, ensino, extensão e inovação. Então, nós temos várias palestras que são preparatórias ao evento, propriamente dito, que mobiliza toda a comunidade acadêmica e, sobretudo, consolida e aproxima o ensino em nível de graduação e pós-graduação. É isso que nós queremos. E também o envolvimento com a comunidade, com as principais agências de fomento do Brasil. A universidade ela tem como missão a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, ninguém sabe exatamente quais são esses limites de cada uma dessas dimensões. Então, a pesquisa hoje ela está intimamente ligada ao currículo do aluno, assim como o ensino, assim também como a extensão. Então, eventos como o CEP, que já está em andamento há muito tempo, ele representa a cumilança de todo um trabalho que é feito dentro da instituição, tendo esse olhar da indissociabilidade entre essas três dimensões acadêmicas. Até 30 de setembro, a UFN recebe inscrições dos participantes. A primeira conferência da edição de 2019 e que analisou a pesquisa no país e no estado, também premiou os trabalhos vencedores do Simpósio de Iniciação Científica da UFN. O melhor colocado de cada categoria ganhou a inscrição para o CEP. Já fica aí o convite, não é mesmo, professora? Quem ainda não se inscreveu, corre lá no site, né? Exato. Professora, vamos continuar aqui falando sobre o uso das tecnologias, que foi o tema da aula inaugural da UFN Digital. De que maneira, essa é uma das marcas dos cursos oferecidos pela UFN, mas como que acontece, como que a tecnologia é inserida dentro da realidade de cada um dos cursos oferecidos pela Universidade Franciscana? Certo.
Bom, num primeiro momento, logo que o aluno entra lá na sala de aula virtual, ele tem acesso a um plano de aprendizagem, assim como no presencial, que tem todas as orientações, as diretrizes que ele deve seguir para cursar aquela disciplina. Ele é um pouco mais aprofundado, professora, esse plano de ensino? Sim, ele é bem mais detalhado do que no presencial, até porque o aluno não vai ter o professor ali na frente dando as instruções. Claro. Então, sim, ele é mais detalhado. Bom, no primeiro momento, o aluno tem a leitura obrigatória. Então, nós, a partir de agosto, né, desse ano, nós começamos a trabalhar também com um livro didático. Então, cada professor responsável pela sua disciplina, ele elaborou um livro digital, autoria dos professores aqui da UFN, e o aluno tem aproximadamente 10, 15 páginas para ler toda a semana. Então, as leituras são semanais. Ele faz a leitura, depois ele tem um objeto de aprendizagem, que pode ser uma videoaula, um podcast, enfim, né, conteúdos multimídia para ele, em que o professor dá destaque a um determinado conteúdo estudado. Ele participa de um fórum, imagine os alunos na sala de aula presencial discutindo um determinado assunto. Na sala de aula virtual, essa interação se dá no fórum, né? Ele também tem um fórum de dúvidas, é específico de dúvidas, onde ele coloca as dúvidas sobre o conteúdo. E aí, depois de todo esse estudo, o aluno tem que fazer os exercícios, as questões que são propostas, questões de fixação do conteúdo. A professora falava anteriormente que um dos diferenciais é que a produção de videoaulas não são materiais comprados, e sim materiais produzidos pela Universidade Franciscana. Este livro também seria um diferencial, porque até então se trabalhava de que maneira? Não era propriamente o livro que foi elaborado pelos professores nesse semestre. Eram indicados livros da nossa própria biblioteca. A gente tem a biblioteca digital também, que tem uma qualidade muito boa, mas pela nossa experiência com o curso de RH, que começou agora em março desse ano, nós vimos que precisávamos de um livro digital em que a linguagem fosse mais leve, né? Que o nosso próprio professor explicasse o conteúdo como se ele estivesse na sala de aula presencial. E a gente viu que os alunos gostaram muito. Perfeito. Professora, para quem ainda não é aluno da UFN Digital, ainda dá tempo de se inscrever? Ainda dá tempo. Quem participar do processo seletivo desse sábado já consegue entrar nesse bimestre nos cursos de graduação. As informações estão todas na nossa página. Quem participar da seleção semanal a partir da semana que vem, poderá entrar nos cursos de graduação da UFN a partir de outubro, ou seja, no segundo bimestre. É porque os cursos eles são planejados em módulos, é isso, professora? Isso. É por isso que permite essa flexibilidade maior para o ingresso? Sem nenhuma perda de conteúdo para o estudante. Perfeito. Para quem ficou com alguma dúvida, dá para acessar lá as páginas da UFN, tem como ligar para a universidade também, para ter todos os detalhes de como marcar a data da prova? Correto. Acessando a página da UFN, no link da EAD, ele vai ter todas as informações, inclusive ele consegue se inscrever para o processo seletivo na página. Isso é um outro diferencial, não é mesmo, professora? Pela característica que a gente já falava lá no início do programa, são pessoas que já estão no mercado de trabalho, que têm uma rotina já no seu dia a dia. A universidade também oferece essa facilidade de poder marcar, agendar o horário que fica melhor para ele realizar o processo seletivo. Sem dúvida, os nossos agendamentos eles podem ser feitos na quarta-feira para fazer o processo seletivo na quarta ou no sábado, porque muitas pessoas trabalham dia de semana no horário comercial, né? Então tem essa flexibilidade. Tem como as pessoas conhecerem um pouquinho mais, assim, tipo, fiquei com dúvida, gostaria de saber mais sobre aquele determinado curso que eu gostaria de fazer. Como é que faz, professora? Colocamos vídeos na página da EAD com as coordenadoras explicando cada um dos cursos. Então, entrando na nossa página, ele pode ter mais informações ou entrando em contato com a EAD. E aí não precisa ser aluno, é só acessar lá a página que esse vídeo de boas-vindas, de apresentação de cada um dos cursos, ele está liberado. Aberto ao público. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa informação. Com certeza. Professora, para quem já é aluno agora, qual é o recado que fica aí para quem está começando o segundo semestre aqui na UFN? O mesmo recado que eu dei ontem à noite para os nossos alunos. Estudo, estudo, estudo. Professora, gostaríamos muito de agradecer a sua presença no universo acadêmico para falar de um tema tão importante, educação à distância, que está
aí crescendo cada vez mais, né? A educação à distância ela já está quase ultrapassando, não é mesmo, professora? O número de... Sim, a tendência é que ultrapasse sim, a proporção de alunos matriculados no presencial para os próximos anos. E aguardem que vem novidade aí na UFN até o fim do ano, não é mesmo? Aguardem. Professora, muito obrigado de novo pela sua presença aqui no Universo Acadêmico para falar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Rogério. Agora a gente segue aqui para falar para vocês, porque informar e estimular cada vez mais a participação de todos no processo de amamentação foi um dos objetivos da Semana Mundial de Aleitamento Materno. O evento ocorre em 120 países e aqui em Santa Maria, pelo segundo ano, a Universidade Franciscana esteve à frente dessa iniciativa importante para a saúde pública. Em parceria com outras instituições, a UFN realizou o Seminário Integrado de Aleitamento Materno. Informar sobre os vínculos entre proteção social parental com igualdade de gênero e amamentação. Vincular iniciativas de apoio à maternidade e paternidade com igualdade de gênero. Envolver-se com indivíduos e organizações para um maior impacto. E mobilizar a sociedade para ampliar a proteção social parental na promoção à amamentação. Esses foram os objetivos da Semana Mundial da Amamentação em 2019. Muitíssimo importante, né? A gente precisa engajar a comunidade para que o aleitamento seja melhor visto, melhor apoiado, né? Porque a gente sabe que ainda existem algumas questões bem culturais que podem não auxiliar muito essas mães que precisam amamentar. Como o envolvimento de todas as pessoas da família no processo, uma barreira cultural que ainda precisa ser vencida. Por isso, esse foi o tema deste ano da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que propôs essa abordagem inclusiva sobre o tema. É cada vez mais comum eu ouvir de homens, pais, um certo pesar, porque eles próprios não podem amamentar os seus filhos no seu peito, né? Então tem muitos homens que estão assim vinculados afetivamente com os seus bebês, com as suas crianças, e sentindo esse desejo de cuidar integralmente da criança. É claro que a educação do homem, né, no que compete ao masculino, ainda é bastante estigmatizada, ainda inviabiliza o acesso aos seus afetos, né? Então essa é uma construção muito atual, mas que eu vejo que os homens estão cada vez mais dispostos a fazer. A participação mais efetiva do pai no processo de amamentação foi o tema de uma das palestras do segundo Seminário Integrado de Aleitamento Materno. Uma promoção da UFN, Prefeitura de Santa Maria, 4ª Coordenadoria Regional de Saúde e outras 12 instituições da região. As 5 melhores experiências de municípios do centro do estado para promover a amamentação ganharam destaque no evento. Em primeiro lugar, o mais importante é que são equipes de saúde trabalhando na prática, né, contando o que elas desenvolvem de incentivo ao aleitamento materno e até os 2 anos, que trazem para as mães esse apoio. Então a gente tem desde uma experiência de implantação de sala de apoio à amamentação, que é uma sala estruturada com isso, um local específico dentro de uma unidade para se fazer esse trabalho, que muitas das unidades não conseguem ter esse espaço, até um grupo de gestantes que funciona então desde a gestação até o puerpério, em que desde a gestação aquela mãe vai ser acompanhada para se preparar então para a amamentação, e depois com a chegada do filho vai poder tirar as dúvidas, vai trabalhar em conjunto com outras mães. Então com os profissionais de saúde dando essa assistência, que é o que a gente quer que aconteça na atenção primária, né? Em 2019, a iniciativa reuniu 415 participantes, entre professores da UFN e outras instituições da região, estudantes e profissionais da área da saúde. Agora o Universo Acadêmico faz um rápido intervalo e na volta vai mostrar o seminário que esclareceu os cuidados básicos que um pesquisador deve ter ao elaborar projetos que envolvam pessoas. E ainda as informações sobre o segundo Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing.
Os professores são mestres e doutores, e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Estamos de volta com o Universo Acadêmico e agora para falar sobre o Comitê de Ética na Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Franciscana, que promoveu um seminário para esclarecer cuidados básicos que o pesquisador deve ter ao elaborar projetos que envolvam pessoas. O encontro reforçou a necessidade de proteger as partes envolvidas em qualquer pesquisa dessa importância. A Aniele é nutricionista e aluna do mestrado em Ciências da Saúde e da Vida aqui da Universidade Franciscana. Em dezembro, ela vai defender a dissertação. A pesquisa dela é com pessoas que têm câncer no aparelho digestivo. O projeto só foi viável porque ela cumpriu as exigências éticas conforme manda a legislação. Primeiro, a gente escreve o projeto, aí coloca ele na plataforma Brasil, né? Faz todo o trâmite, né, com o CEP daqui da UFN. Aí, dependendo se a pessoa vai fazer com alguma outra instituição, no meu caso que eu fiz no USM, eu fiz toda a questão, né, com eles lá, para eles aceitarem meu projeto. Aceitando, aí eu faço contato com o paciente, né? Então, com um termo de consentimento livre esclarecido, a partir daí eu explico para o paciente como que é feita, né, a minha pesquisa, e assim o paciente vai dizer se ele vai querer ou não participar, que é direito dele, né? E tu conseguiu que eles participassem, eles toparam? Sim, sim. Está sendo bem tranquilo. Toda pesquisa acadêmica que envolve seres humanos precisa passar por um comitê de ética. Só no ano passado, o Comitê de Ética da UFN avaliou quase 400 projetos. O nosso primeiro objetivo, né, é que todos os alunos compreendam que o papel de um comitê de ética em pesquisa sempre é proteger o participante e que sempre que a gente protege o participante, a gente está protegendo a gente mesmo, né, fazendo uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa eticamente adequada. Dessa forma a gente engrandece a ciência da nossa universidade, também do nosso país e do meio ambiente onde a gente vive. No início do ano, um evento como este foi realizado para professores e alunos da pós-graduação. Agora, o seminário foi voltado para os estudantes da graduação. A palestra de abertura trouxe exemplos de falhas e conflitos éticos em pesquisas. Às vezes a gente pensa, né, que essas violações de direitos, abuso na pesquisa, ocorrem somente em outros países, em grandes potências, como, por exemplo, a Alemanha ou, então, Estados Unidos. Mas nós também temos casos aqui no Brasil de violação de direitos individuais, né, onde as pessoas que participam das pesquisas, elas são, eu vou pôr isso entre aspas, obrigadas a fazer algumas coisas que põem as próprias pessoas em riscos. Por exemplo, contrair uma doença. Um dos exemplos que eu vou dar na minha fala é de uma pesquisa realizada na região amazônica, no estado do Amapá, que envolvia uma atividade em que os participantes tinham que capturar mosquitos transmissores da malária. Ou seja, eles precisavam capturar esses mosquitos com o próprio corpo. Então, eles estão em um sério risco de contrair a doença. E isso é uma violação ética de um direito individual que precisa ser considerada. O colegiado é formado por professores de diferentes áreas e o sigilo da pesquisa é absoluto. Para tentar aproximar mais, né, o nosso comitê da comunidade acadêmica, a gente então traz a comunidade para discutir esses assuntos que podem auxiliar muito na hora de enviar, né, um projeto via Plataforma Brasil para qualquer comitê, não só o nosso, porque a gente também pensa que os nossos alunos podem ir para qualquer lugar do exterior, para outras universidades, em outros estados, e eles precisam estar preparados então para fazer, para saber redigir, enfim, né, um projeto de qualidade e eticamente adequado. A exposição 40 anos em cenas, montada na Sala Angelita Stefani, encerra a temporada na UFN na próxima terça-feira, dia 27 de agosto. Por meio de imagens urbanas atemporais e também impressionistas, a artista visual Marília Chartuni apresenta o trabalho desenvolvido por ela ao longo de 4 décadas. A entrada na Sala Angelita Stefani é de graça.
40 anos em cenas resgata o trabalho da artista visual Marília Chartuni, uma mineira que escolheu o Rio Grande do Sul para viver e morar. Por meio de 29 obras, ela retrata as ideias que lhe inspiram de cenas urbanas, sem descrever locais e com uma forte imaginação impressionista. As imagens apelam para o que não pode ser e, pretensiosamente, há a invenção das cenas de cidades ideais, sem trânsito, apenas com pessoas circulando num ritmo que prolonga o momento de contemplação. De acordo com a própria artista, as obras surgem do trabalho, da maneira como ela pensa a arte e do ato de repetir gestos definidos por ela como insignificantes, uma técnica, ainda segundo Marília Chartuni, para conseguir efeitos artísticos por meio de uma grande motivação. A exposição 40 anos em cenas fica na Sala Angelita Stefani até o dia 27 de agosto. A entrada é de graça. A Sala Angelita Stefani fica no térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana. A ética, a democracia e a formação do cidadão foram os temas da conferência de abertura do 2º Seminário Internacional de Ensino de Humanidades e Linguagens da Universidade Franciscana. Ramiro Lobaton, professor da Universidade Católica do Maule, no Chile, foi o convidado da edição que ocorreu junto ao Seminário Internacional de Letras e a Jornada Nacional de Educação, ambos também na UFN. O professor visitante passou a semana na Universidade Franciscana, relatando aos pesquisadores locais sobre o processo educacional chileno. O seminário abriu as discussões também para professores da rede de ensino de Santa Maria, que aproveitaram para relatar as experiências em sala de aula. O objetivo foi trocar ideias. O mestrado, ele está focado em formação de professores, né? Então, os alunos do MEL, eles têm, assim, uma oportunidade tremenda, porque eles vão ter os relatos de experiência dos professores da escola, que seria um laboratório de pesquisa, né? E, ao mesmo tempo, ele já tem também as pesquisas e a realidade de um outro país, que não está melhor nem pior, né? Mas dá para aprender juntos, né, e ver o que já deu certo, o que não deu certo e o que foi feito para não repetir os erros, né, que já aconteceram. Então, nesse sentido, os alunos têm muito a aprender e a ganhar com esse evento. Na palestra, o professor, que é formado em filosofia, falou sobre a importância da democracia, que hoje, segundo ele, está bastante desacreditada. Explicou também como o fortalecimento de uma cultura democrática é importante para a formação cidadã. Destacou ainda sobre o papel das universidades diante desta preocupação. Hoy en día nosotros tenemos que dar un salto porque el proceso de que las personas empiezan a perder la confianza en la democracia también nos conduce a posibilidades de un totalitarismo. El no fortalecer una buena democracia también nos permite entrar en gobiernos que pueden ser autoritarios, de derecha o de izquierda. Por lo tanto, es tan importante fortalecer la democracia para que obviamente nosotros como ciudadanos podamos organizarnos y resolver los conflictos en el espacio público. Considero que las universidades tienen que asumir programas que den elementos teóricos, metodológicos, didácticos e investigativos, donde los futuros profesores comprendan exactamente qué significa la democracia. Segundo, desarrollar competencias no solamente ciudadanas, sino competencias profesionales para formar en ciudadanía. Entonces, es una cuestión más sistemática. Por lo tanto, el profesor tiene que conocer el objeto de estudio de la formación ciudadana, tiene que ser capaz también de conocer las metodologías para de esta manera poder tener una incidencia directa en los estudiantes. ¿Pero para qué? Sobre todo para formar lo que hoy en día se denomina la cultura democrática. A formação cidadã é o tema de pesquisa da Clarice, que nesta parceria da UFN com a Universidade do Maule vai fazer um intercâmbio no Chile no ano que vem.
Vou pesquisar sobre a formação cidadã e vou também juntar parcerias, né, participar dos grupos de pesquisa, ir às escolas, visitar outras instituições, participar de eventos, né. Eu estou bem emocionada, né, porque eu vou ir sozinha, né, então é uma grande responsabilidade, né, também a questão de aprender uma língua estrangeira, que isso acaba gerando uma dificuldade, né, mas eu estou muito ansiosa. Mas por que esse tema chama tanto a atenção? A gente está vivendo numa situação, né, da sociedade que está um caos, questão dos valores, né, estão se perdendo, então tento resgatar um pouco isso, essa questão também do raciocínio, da interpretação de se preocupar com o outro, né, da empatia, que é uma coisa que às vezes a gente sente, às vezes não, mas é uma coisa que é importante, que faz muita falta, né. Que a gente vê algumas coisas que estão acontecendo agora mesmo com esse desmatamento que está dando essas queimas que está dando lá na Amazônia, esses lugares, então acho que isso está precisando ser resgatado. Encerramos assim essa edição do Universo Acadêmico. Muito obrigado pela sua companhia. E para rever toda a programação da UFN TV, acesse o nosso canal lá no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Nos acompanhe também através das redes sociais, facebook.com/UFNTV15 e o @UFNTV lá no Instagram. Até mais!